Olá! Hoje é dia da gente falar de educação, com uma apaixonada por educar, por uma visionária do que está acontecendo, do que vai acontecer com a educação no nosso país nos próximos anos. Minha convidada de hoje, persistente, comunicativa e dedicada, natural de Estância Velha, filha do seu Flávio, da dona Nair, possui licenciatura em matemática e especialização em educação matemática. Esposa do Janser, já atuou como professora na rede privada e estadual. Atualmente, a mãe do Flávio é professora no município e gestora do polo da Unilassalle em Estância Velha. Hoje teremos uma conversa de peso com Ana Paula Pereira. Ana, seja muito bem-vinda para essa conversa de peso. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de poder te entrevistar, a primeira vez que a gente conversou. Tu me falou com uma paixão pela educação, por ajudar a desenvolver pessoinhas e por poder levar para a Estância e futuramente a gente vai conversar sobre isso para Novo Hamburgo, um modelo que tu acredita muito especial, que é o da Unilassalle, que é essa escola de referência, né, em Canoas, e hoje modelo de exportação Brasil afora, na sua graduação, né? É muito bom conversar com gente apaixonada por qualquer coisa. Se a gente fala em educação, especialmente, porque como o nosso país precisa caminhar nesse sentido, né? Como a gente tem coisa para fazer nessa área. A educação é o que eu falo sempre, né? Professor é o profissional que mais estuda. A gente está sempre em constante formação. Então, já é da nossa essência gostar da educação, gostar de estudar. E quando a gente consegue passar isso para os outros, é maravilhoso, né? A tua simpatia é algo maravilhoso também. Ai, muito obrigada. Tenho certeza que tu és uma grande professora, os alunos te procuram para se preparar para os seus cursos, para ir para um ensino técnico, para uma faculdade, mas a tua simpatia ganha bastante nessa corrida aí também, não é só conhecimento, não. Eu falo bastante, né? Já deu pra ver. Não falo só da empatia, não falo só dessa comunicatividade Sim. toda, eu falo da empatia mesmo, dessa coisa gostosa de abraçar, de ficar perto, de querer bem. Como é que nasceu essa paixão por educar? Na realidade, a paixão por educar, ela veio quando eu estava quase concluindo o ensino fundamental. Eu sou professora de matemática. E eu sempre conto para os meus alunos, e eu não escondo. Eu zerei uma prova de Bhaskara. Como na assim? Oitava série, na Como antiga assim? Oitava série. Sim, tirei 0. E eu nunca vou me esquecer da minha professora, a professora Alice, de Estância Velha. Ela dá aula. Quer mandar recado, professora Alice? Não, esquece. Certeza. Eu sempre que eu enxergo ela no mercadinho, eu digo, nossa, tu é a minha musa, né? Ela parou de dar aula há pouco tempo. Ela ainda dá aula na mesma escola que eu estudava, que ela é na escola Princesa Isabel, ali no Rincão dos Ilhéus. E ela esperou todo mundo sair da sala de aula e ela sentou do meu lado e perguntou, como é que tu tirou 0 na prova? Eu disse, eu não sei. Eu achei que eu sabia e eu não sabia. E ela sentou ali do meu lado em minutos e ela me deu uma atenção individual que o meu horizonte assim se abriu. Pronto, dali por diante eu só fui. Então, o meu amor por educar acho que nasceu naquele momento ali, que eu vi que quando tu tem uma pessoa que gosta do que faz com muito amor, com muita atenção, indiferente se é 1 aluno, se é 3 alunos, a educação acontece. O ensino acontece e ele fica para a vida toda. Que é aquela coisa é que nem andar de bicicleta, é que nem falar, tu não esquece. E realmente, a educação, quando ela é feita com significado, com todo o carinho que a gente tem dentro da gente, ela realmente acontece. Então, dali para frente, eu fui fazer magistério, fiz magistério no Colégio Santa Catarina, aqui em Novo Hamburgo. Fiz magistério, fui fazer graduação em matemática e cada vez me apaixonei mais ainda pela educação. Aquela piadinha infame, assim, que tu deve ouvir 50 vezes por dia, hein? Tu já descobriu para que serve Bhaskara? Olha, eu descobri uma vez, de uma maneira bem estranha, não sei, tá? Que eu tinha um carro que tem aqueles pneus de step atrás. Comprei, né? Sempre queria com aquele pneu, achava um charme aquilo. Aí mandei fazer a capa cheia de fórmula de matemática.
E aí parei na antiga ali em Sapucaia, quando não tinha o viaduto ainda. Que tinha aquela sinaleira. Quando eu parei, tinha um rapaz que parou do lado do meu carro e fez assim, baixa o vidro, baixa o vidro. Baixei, ele disse assim, pelo amor de Deus, eu já tinha esquecido disso aí, agora eu dirigindo na BR, me deparo com Bhaskara, eu tinha esquecido isso, por favor, Tu arranca viu como é isso. traumático, né? Tu teve uma experiência boa, foi, Mas te os meus abriu a alunos, matemática. os meus alunos não se queixam. É. Eu sou daquela filosofia que eu acho que tudo pode ser mais simples se tu conseguir trazer para a realidade do aluno e colocar uma aplicabilidade nisso. Então, que é a educação com sentido, né? Que é o que com significado. Que é uma coisa tão óbvia, mas parece tão moderna, porque há pouco tempo que se faz isso, né? De verdade, o ensino era... Claro que tem gente que trabalha muito sério tudo isso, mas de verdade mesmo a gente tem visto isso há muito pouco tempo. Porque antes se jogava conteúdo em cima do aluno, né? Decoreba, né? Aquilo que a gente... Tabuada para nós, decoreba. Claro que hoje a gente entende que também faz parte do processo, mas não essencialmente, né? Sim. Não, é bem interessante, assim, que até com a nova BNCC, né, que a gente tem, né? A nova BNCC, ela mexeu bastante no layout dos conteúdos e hoje a gente consegue trabalhar bastante o significado, principalmente dentro da matemática. Desde a educação básica até do ensino médio e no superior também. Porque matemática é, sobretudo, lógica, né? Ela, além de te ajudar em vários elementos da trigonometria, de tudo que a gente sabe que faz parte, né? Quem vai ser um arquiteto, quem vai ser um engenheiro, enfim, uma série de profissões que dependem essencialmente um estatístico, coisa que o valha. Ela é o desenvolvimento da racionalidade, né? Ela é dessa parte. E a grande dificuldade, Rodrigo, que os alunos têm de enxergar que a matemática ela é um facilitador e não um dificultador, como eles brincam. Que quem é que inventou isso aí, quem não tinha nada para fazer que resolveu inventar isso. Então, se tu traz toda a parte da história matemática ou da onde aquilo surgiu e como aquilo era antes de tu ter aquele processo, eles acabam entendendo que ela veio para facilitar. Daí tu acha os romanos burros que não tinham número zero, por exemplo, né? Como é que pode um povo tão inteligente, tão espertalhão, não tinha o zero? Como é que poderia funcionar o comércio sem dinheiro? Árabes. Como é que vai funcionar um comércio sem dinheiro? Isso aí. Tudo isso é a matemática. Tudo isso é a matemática. E daí tu começa a questionar e a coisa vai emergindo. Como é que foi essa oportunidade na China? Essa oportunidade na China, ela surgiu assim num momento da minha vida que estava meio conturbado, né? Então primeiro foi a oportunidade de ir. Então, como eu ganhei tudo pago para ir, eu ganhei visto, eu ganhei a passagem, tudo de uma empresa de couro que existia na cidade, que era na cidade de Dongguan. Então, eu fui com tudo pago. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei, né? Fui trabalhar numa escola de brasileiros, depois abri uma escola, né? Eu acho que essa coisa de abrir escola é comigo, né? Abri lá, abri aqui, só para brasileiros, porque os filhos do pessoal do calçado que saiu daqui, que foi para lá, às vezes tinham uma grande dificuldade de se adaptar, porque lá a escolha deles ou era uma escola chinesa ou era uma escola internacional. Então, tinha essa dificuldade de adaptação. Num padrão inglês, provavelmente, né? Isso. A maior parte ia para escolas canadenses, né, que tinham que eram mais populares lá na região. E aí, como era tudo em inglês, eles não se adaptavam. Então, eu fui para uma escola de brasileiros, depois com uma colega a gente abriu uma nova visão, porque a escola que eu fui era só para até uma certa idade. E as crianças estavam crescendo e precisavam de, digamos, a continuidade, né? Perfeito. Aí fiquei lá, fui atrás do meu bom e querido ábaco. Pois é, como é que pode alguém querer assim, meu sonho é ir para a China para aprender o ábaco, para viver o ábaco? Mas se a gente parar para pensar... Parece doideira, Ana. Só coisa que nem diz os meus alunos, só tu, prof, que acha isso engraçado. Só tu que acha assim, porque eu conto minhas piadinhas de matemática na aula, né? Aí eles ficam olhando, eu me mato de dar risada, né? E aí eles olham, prof, só tu que acha isso engraçado. Tá bom. Isso é tipo meme já, então. Eu já viro piada, não tem. Tá bom. Mas eu não perco a oportunidade de dar risada, nem que seja da cara deles, né? Então, eu fui atrás do ábaco. Infelizmente, vi, né, que o ábaco ele tá se extinguindo na China também. São só em lugares mais tradicionais. E aproveitei tudo que tinha nesses 2 anos que fiquei lá, né? E retornei. Até porque meu pai estava doente, eu estava doente, então...
Volta para a mãe brasileira, né? O ábaco os chineses são muito avançados na lógica e na matemática, né? O ábaco é a matriz disso. O ábaco, ele desenvolve milhares de anos. Ele desenvolve muito raciocínio. Porque tu faz ali as operações, mas a grande parte delas, elas acontecem mentalmente, né? Tu tem que gravar na tua memória a operação que tu está fazendo e a movimentação. E as novas gerações, né, já não usavam mais isso. Não chegam a aprender. Calculadora normal. Não chegam a aprender. Eles até aprendem na educação básica, Entendi. assim como a gente usa o base 10 na educação básica. Entendi. Né? Mas não é mais rotineiro. Que nem as farmácias tradicionais chinesas ainda usavam o ábaco. Como calculadora. Como calculadora. Calculam números decimais enormes para calcular miligrama de medicação. Imagina. Eu olhava aquilo e ficava assim, É uma meu Deus. arte, né? Nossa, é encantadora. E a rapidez com que eles fazem. É encantadora mesmo, assim. Muito bom. Como é que surgiu a Unila Salle na tua vida? A Unila Salle apareceu na minha vida ano passado. Quando... Tu já tinha ideia, assim, tu já tinha a tua escola, em primeiro lugar, né? Sim. A Open Minds. Isso. Né? Continua sendo, aliás, a tua escola. Ela continua existindo. Né? A Open, né, ela surgiu quando eu voltei da China. Quando eu voltei da China... Mentes abertas. Isso aí. Né? Bem Open isso Minds. aí. Né? Na época, a ideia era tu ter o que passasse assim, um pouco da minha visão de educação. Né? O que eu penso? Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a tudo. A toda e qualquer ideia que emerge numa sala de aula, ela tem que ser considerada. Ela tem que ser... Não tolhe nada. Não. A sala de aula, eu digo que ela borbulha conhecimento. De todos os lados. Porque, que delícia. Quantas culturas familiares a gente tem dentro de uma sala de aula? Claro que hoje, em virtude da pandemia, tu não tem mais grande número de alunos na sala de aula. Mas tu conseguir colocar várias famílias, várias histórias, várias culturas num lugar só, borbulha conhecimento, que eu sempre brinco. Então, o que aconteceu? Para a Open Mind surgir, foi quando eu voltei da China e eu fui dar aula em umas escolas particulares da região, que eu recebi proposta já quando eu estava na China. Decidi voltar, mandei currículo. Recebi propostas, bom, é a deixa de eu voltar. Vou voltar com trabalho tranquilo. Que é a grande dificuldade de quem mora no exterior, quando volta, se realocar no mercado de trabalho, né? Então, eu voltei com as escolas particulares e é o que eu comecei a observar. Que o acesso à aula particular, que é maravilhoso, tem crianças que realmente precisam de uma aula particular. Às vezes não é assim, o ano inteiro estudando aula particular. Às vezes é uma aula que vai transformar aquele aluno para que ele não vá ser um futuro aluno de evasão escolar. Porque, por exemplo, na matemática é o bicho de 7 cabeças de todo mundo. Tu desmistifica a matemática, às vezes, para um aluno, tu faz ele se apaixonar em uma aula particular, em 1 hora. Então, o acesso a isso era muito difícil para as pessoas que têm um poder aquisitivo menor. Cursinhos, tanto de inglês quanto de aperfeiçoamento para provas seletivas, que a gente tem muitas na nossa região. Novo Hamburgo tem bastante prova seletiva, seja Liberato, seja IFSUL, né? Portão, que tem ETEP. Sempre eram cursos que eram proporcionados por um certo tipo de classe social, de alguém que podia pagar bastante por isso. Então, eu comecei a rodar as escolas, comecei a conhecer profissionais que pensavam tanto quanto eu, que amavam a educação tanto quanto eu, que estão comigo até hoje, em todas as áreas da educação, e a gente fez um acordo, né, de trabalho, e a gente resolveu proporcionar isso para todos os alunos num preço acessível, um preço pagável. Vamos proporcionar educação, vamos proporcionar uma qualificação para todo mundo que quiser estudar. Tanto que o nosso lema lá na escola, quando os pais entram em contato comigo, professora, eu queria que o meu filho estudasse mais. Eu disse, não tem mais. Tu quer que teu filho estude? Então tá, ele vai começar a estudar. E aí a gente vai sentar aqui e vai conversar como tu pode me pagar. Então isso que surgiu a Open Isso é Minds. quase uma cruzada a favor da matemática e do ensino. Em todas as áreas, sabe, Rodrigo? Graças a Deus, eu tenho uma equipe na Open muito boa. Profissionais que realmente amam o que fazem.
São as Anas das outras disciplinas. Né? Eu sou a Ana da matemática, tanto que eu não consigo todo largar. mundo apaixonado, então. Todo né? mundo apaixonado É pelo que um lugar faz. que exala amor pelo Com conhecimento, certeza. pela educação. Vamos falar de Unila Salle? Sim. Na Aí volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com Ana Paula Pereira. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a gestora do polo da Unila Salle, Estância Velha, a proprietária da Open Minds, Ana Paula Pereira, num oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Mercator, feiras e eventos, a nova cara da moda, estará em evidência no SIC, em Gramado, em maio de 2022. Mas a gente tem um encontro marcado na Zero Grau em novembro, no Serra Parque. Um oferecimento de faculdade INH, que você vive o conhecimento, e o apoio de Lockfair, fechaduras e acessórios. Ana, falando em faculdade, citei aqui nosso patrocinador, Faculdade INH, vamos falar de Unila Salle, que é outra escola de referência, como a INH é em Novo Hamburgo, no ensino fundamental, no ensino secundário e agora também no ensino profissionalizante, técnico e na graduação. O Unila Salle vem se tornando uma referência em graduação no modelo internacional, de desenvolvimento, de levar para outros vários lugares, né? O que te arrebatou na Unila Salle? A Unila Salle, então, ela faz parte de uma rede mundial, né? A rede La Salle está presente em mais de 80 países no mundo. Os laçalistas, né? Isso. E aqui em Canoas... Que a gente conhecia muito pelo coral La Salle, né? Ai, lindo. O coral de laçalistas é maravilhoso, né? O La Salle, então, em Canoas, ele está completando esse ano 45 anos de tradição, de história. E o que me cativou neles foi uma compatibilidade de conceitos. Lema do La Salle: grandes coisas são possíveis. Tenho isso adesivado na minha parede do polo, uma parede inteira adesivada disso. Grandes coisas são possíveis. Combina com tudo que eu te falei até agora, com a Ana da China, com a Ana da escola particular, né? O La Salle e a Ana falam a mesma coisa. Eu acho que por isso que a gente está se tornando uma referência. Ontem ainda fiquei sabendo que o polo de Estância Velha é o polo número 1 no Brasil. Do La Salle, isso. Uou, em número de matrículas. Parabéns! Nós estamos, assim, conseguindo números muito legais, pela excelência no atendimento. Então, eu me sinto muito confortável em ser La Salle, porque tudo isso que eu te falei até agora é a visão lasalista. É o que o reitor prega, é o que todo mundo prega. Nós trabalhamos com pessoas, nós não trabalhamos com números. O La Salle é feito de pessoas. Cada um tem sua história, cada um traz na sua mochila uma história muito importante que a gente adora ouvir, adora conhecer e trabalhar em cima disso. Tu é uma pessoa que funciona hiper bem nesse contato físico ou próximo, né? Como levar a ideia de um curso à distância ou semipresencial, como são os cursos que o teu polo lasalista oferece? O pedagógico do La Salle, eu sempre digo quando a gente começa a conversar com alguém sobre um curso, eu digo assim, a hora que tu chegar no pedagógico, tu te apaixona. A parte burocrática, a parte da Ana ser chata de cobrar documento, de pedir as coisas, isso ali é um saco, né? Liga toda hora e fala e pede isso, e pede aquilo, e tu tem que correr atrás. Isso ali, olha, não conquista nenhum cliente. Mas quando tu chega no pedagógico do La Salle, tu te apaixona. Porque eles têm a ideia do presencial para a educação à distância.
Tanto que, tanto na graduação quanto na pós-graduação, tu tem aula com o professor. Tu vai ter contato com o teu professor. Ah, não, mas eu tenho com... Não, não é o tutor. O tutor, ele é um amparo do professor, ele vai auxiliar. Mas tu vai ser... A tua aula é planejada pelo professor, o material do La Salle não é pronto, tu não vai chegar lá, fazer a matrícula e ganhar um monte de livros comprados por uma gráfica. De uma gráfica, no caso. O professor, ele planeja a tua aula, ele confecciona o teu material em cima do que ele pensou nas competências, nas habilidades que ele tem que te desenvolver como profissional. Ele vai fazer uma aula para ti, que vai estar gravada lá, e ainda ele vai estar disponível num dia e num horário para te entrar lá online e conversar e ter o contato com ele. Aí, modalidade online, se tu é um aluno que se descobriu, eu funciono muito bem em casa, eu não quero sair de casa, tu vai ficar na modalidade online. Agora, se não, eu preciso daquele contato humano, eu preciso ir lá tomar um café com a Ana toda semana, lá no polo, porque senão não vai dar certo. Tem a modalidade semipresencial, sem diferença no custo. Então, enxergar o aluno num todo é o que é ser La Salle. Que maravilha. Primeiro lugar em todo o Brasil, Ana Paula. Fiquei sabendo isso ontem. Deve paguei uma torta para as gurias lá. Deve estar radiante de felicidade. Sim. Né? A gente ainda não acredita, né? Porque o processo de matrículas ele ainda está acontecendo. A gente está falando desse ciclo agora. Sim, deste ciclo agora. Que vai até final do mês de julho. Vai até final do mês de julho. A gente aceita alunos... Aí depois a gente tem uma segunda entrada ainda. Encerra um período, começam as aulas, a gente tem uma segunda entrada, numa segunda modalidade. O que tu pode oferecer? Quais são os cursos que vocês têm na tua gestão ali? A gente tem os bacharéis, né? Que são administração, ciências contábeis. A gente tem... São cursos de 4 anos. Cursos de 4 anos. Depois a gente tem a parte da licenciatura. Nos bacharéis entra a educação física também, né? Porque educação física tu pode optar entre bacharel ou então licenciatura. O mais maravilhoso do curso de educação física é que a parte prática é feita toda no complexo do La Salle. Deve ter nada de maravilhoso num curso de educação física, com todo respeito aos profissionais de educação física. Não é minha praia. Pra gente que gosta de ficar mais paradinho, eu imagino que deve ser a parte prática do curso de gastronomia maravilhoso, né? Eu ia gostar muito do curso de gastronomia, com certeza. Mas todo licenciatura ou bacharelado de educação física? Todo o complexo do La Salle. Ou seja, não tem aquela coisa assim, onde vai ser as minhas aulas? Tu já sabe, a tua aula vai ser no complexo da universidade. Coisa boa da gente ser vizinho da matriz, né? Mas como faz os outros polos daí? Daí tem que ter outros espaços? Isso, quando tu tem os outros polos, daí eles... A universidade, ela contrata um espaço. Isso. Aí a gente tem também a parte das gestões. As gestões, elas entram... Eles são tecnólogos. Tecnólogos, 2 anos. Considerado curso superior. É uma graduação. Isso é bem importante, porque as pessoas perguntam, tem técnico? Não é técnico, é tecnólogo, né? Que é uma graduação voltada mais ao mercado de trabalho. É uma graduação, é um fenômeno moderno, atual e futurista, né? Isso. Que é os cursos mais especiais e que te proporcionam logo depois fazer especializações ou até mesmo mestrado. Isso. O MBA sai do tecnólogo e vai fazer o MBA, vai fazer mestrado. Isso, tu tem o superior completo, isso aí. Exatamente. Então, a gente tem gestão pública, gestão comercial, que a gente até é o nosso curso agora, que é o promocional, né? Que ele está com um valor fixo do início ao final do curso. Não posso fazer merchandising? Pode fazer. Ele está por R$129, então é um preço promocional. Muito acessível. 5 disciplinas. A gente está falando de 5 disciplinas por R$129. Você paga R$129 por mês para fazer as 5 cadeiras do mês. Mas hoje, eu estava comentando com uma aluna antes de chegar aqui, que eu disse para ela... É isso vezes 2 anos, é isso? Isso vezes 2 anos. 24 parcelas de R$129. Não vai ter taxa de matrícula, não vai ter nada, rematrícula, nada. 24 vezes de 129. Perfeito. Por 5 disciplinas. Tu sai para jantar hoje, tu gasta mais que isso, né? Com toda certeza. Se tu leva a família inteira. Isso aí nem se fala. Então, a gestão pública... Não os vinhos que a Ana toma, exatamente. Filha de italiano, né? Você gosta de vinho de garrafão do interior, aqueles eu gosto vinhos assim, de verdade. Aquele que tu compra lá do Colombo. Se for feito esmagado a uva com os pés, melhor ainda. Melhor ainda. Tá bom.
Então, gestão pública, gestão comercial, que é o nosso curso que está com promoção esse semestre. Gestão de RH, marketing, logística, gestão financeira. Esses são os cursos de gestão, que são os cursos de 2 anos. Teologia, nossa, teologia é o curso um dos mais lindos que eu vi ali, porque ele é feito em parcerias com a FAPAS, com a parceria da FAPAS, que tem o curso de teologia que nunca parou. Há anos que ele existe e nunca parou. Aí, depois a gente tem as licenciaturas, que é letras, português, matemática. Tem uma aluna esse semestre. Nossa, já disse para ela assim, olha, tu é a minha pupila. Matemática, a gente tem história, geografia, tem serviço social. Todas as licenciaturas. Isso. Serviço social que a gente tem bacharel. Não são todas as licenciaturas, tá? É nesses cursos ali que eu te falei. Isso. Todos eles licenciaturas. Todos eles são licenciatura, isso. E aí tem o serviço social, que é bacharel. Tem o análise e desenvolvimento de sistemas, que é 2 anos e meio, também é graduação. E aí a gente vai. Esses são os que a gente tem aprovado agora. Que história é essa de vir para Novo Hamburgo, dona Ana Paula? Então... Eu vi a senhora falando na Câmara de Vereadores da cidade recentemente. Fiquei encantado. Eu fiquei bem nervosa. Nada, como sempre, mandando bem. Não. Dar aula para mim é muito fácil, né? Agora tu falar ali para um monte de gente, assim, que tu sabe que pode te fazer qualquer questionamento, é bem complicado. Que nem eu contigo aqui agora. Vai que tu me pergunta uma coisa que eu não sei responder. É bem pior que os teus alunos, tu pode ter certeza disso. Adolescente é pior? Mas tu pode ter certeza disso. De cabeça de adolescente sai qualquer coisa. Adoro adolescente. Me sinto assim, agora é o público da graduação também, fico bem à vontade. Tu foi anunciar a chegada da Unilassalle a Novo Hamburgo? Na realidade, eu fui convidada pelo vereador, o Felipe, né? Porque eu conversei com ele, ele é colega da nossa área de educação, né? E ele disse, Ana, tu tem que vir aqui na bancada falar para todo mundo, porque La Salle é La Salle, né? Tanto que na saída da minha fala, eu fui cumprimentada por um colega também, vereador, que disse que ele é lasalista, a família dele toda estudou, né? E aí eu fui na tribuna e, curiosamente, uma semana antes, marcaram uma reunião comigo com o pró-reitor, né? Com o Vitor, e aí ele me fez o convite. Porque Novo Hamburgo é uma cidade enorme, né? Uma cidade enorme, com um potencial gigantesco. O La Salle acredita que pode fazer a diferença, juntando tudo que a gente traz, mas todo o potencial da cidade, que vai ser uma fórmula de sucesso. E daí ele disse para mim assim, Ana, eu gostaria muito que tu fosse a nossa parceira para o Polo de Novo Hamburgo. Eu disse, então vamos lá. Fiquei tão encantado com a primeira vez que eu falei com a Ana, com o carinho que ela lida com tudo isso, que decidi, já estou inscrito, já estou matriculado, serei aluno de 2 formações da nossa La Salle no próximo, a partir de agora, 2 de agosto, vou fazer marketing, uma área que trabalho com isso há 16 anos, e gestão pública, outra área que eu tenho paixão e torço muito para a gente ver dias melhores na nossa gestão pública. Quero conhecer muito melhor isso, quero viver muito melhor isso deste lado do balcão, mas muito feliz pela forma apaixonada que tu lidas com isso, sabe? E aí, Ana, preciso te dizer, encaminhando o final da nossa conversa aqui, que a gente não falou sobre isso, mas conheço essa história da Ana, que ela foi muito desincentivada a ser professora pela família e mal sabia eles o que estava vindo pela frente. A Ana é uma grande professora, é uma grande gestora, é uma grande comercial, está aí fazendo a diferença. Então, parabéns por ser essa gestora que tu és e cativante como profissional que tu és também. Ai, muito obrigada. Fico bem contente. Na família, a minha mãe era uma pessoa muito antiga, né? E ela não acreditava, assim, professora, né? A mãe te incentiva tanto a estudar, tu vai ser professora. Aí vem a historinha do posto de saúde, né? O dia que ela foi bajulada, e daí ela voltou e disse, então agora eu sei, né? Professor semeia amor. Então, e faz a diferença na vida dos outros. Então, eu espero, sim, que eu faça a diferença na tua vida. Já está fazendo. Pra muito obrigada pela confiança. Já está fazendo. Toda essa minha parceria que eu tenho com a universidade e a minha escola também,
a gente procura fazer a diferença. Então, esse é o que eu sempre acordo todo dia e penso. Se eu puder, de alguma forma, acrescentar na vida de alguém qualquer coisa para o bem, eu estou feliz. Maravilha! Hoje, numa conversa de peso com a gestora do Polo Distância Velha da Unilassalle, Ana Paula Pereira. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de televisão.